Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Está no ar o Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que STF analise ações. Na prática, os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro terão que aguardar os ministros decidirem se a medida aprovada no Congresso respeita as regras da Constituição. E você vai ver também. Em meio ao cessar-fogo e em discurso no dia da vitória que marca a rendição da Alemanha nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial, o presidente russo Vladimir Putin critica a OTAN e diz que guerra na Ucrânia é justa e está perto do fim. Avião atropela pedestre durante decolagem nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a aeronave desliza e sai da pista do aeroporto de Salvador. No Esquenta para o Dia das Mães, o Rede TV News mostra a correria de quem deixou as compras para a última hora e vai às ruas ouvir histórias emocionantes de mães e filhos. E se algo emociona minha mãe, é porque vale a pena. E a gente começa o Rede TV News de hoje falando daquela contaminação num cruzeiro marítimo. Os passageiros a bordo do navio que teve casos de hantavírus vão poder desembarcar na ilha espanhola de Tenerife amanhã. A Alemanha, França, Bélgica, Irlanda e Holanda confirmaram que vão enviar aeronaves para retirar seus cidadãos do navio. Já os Estados Unidos e o Reino Unido vão mandar aviões para levar os seus cidadãos e também passageiros de outros países que não puderam fazer o resgate. O desembarque está previsto para começar ao meio-dia de domingo e terminar na tarde de segunda-feira. Os passageiros só vão poder sair do navio quando o avião de evacuação de seus respectivos países estiver pronto para partir. Apenas itens essenciais poderão ser levados no desembarque. Outros pertences vão ficar no navio para seguir para a Holanda, país de origem do cruzeiro, onde serão desinfetados junto com toda a embarcação. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, já está na Espanha para supervisionar com altos funcionários da organização e do governo espanhol as operações de desembarque. Ele afirmou que não há mais passageiros com sintomas a bordo, mas já indicou que pode surgir novos casos nos próximos dias devido ao tempo de incubação do vírus. Todos vão desembarcar com máscaras. Segundo a ministra da Saúde da Espanha, Mónica Garcia, o risco de contágio para a população em geral permanece baixo. De acordo com a OMS, pelo menos 3 pessoas morreram a bordo do navio MV Rondius, que viajava da Argentina para Cabo Verde. Outros 5 passageiros tiveram a infecção confirmada. Numa cerimônia em Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o conflito com a Ucrânia pode estar chegando ao fim. A guerra no território ucraniano já dura mais de 4 anos. Na ocasião, Vladimir Putin disse: "Eu acho que o conflito na Ucrânia está chegando ao fim." Ele também agradeceu aos países que buscam facilitar as negociações. Questionado sobre dialogar com europeus, falou que a figura de preferência seria o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder. Putin também afirmou que pode se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em um terceiro país, mas isso depois que um acordo de paz duradouro for feito. As declarações foram feitas durante um discurso no Kremlin, logo depois das celebrações do Dia da Vitória. O feriado nacional mais reverenciado do país lembra a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e também os mais de 27 milhões de cidadãos soviéticos mortos no conflito. O desfile esse ano, de 45 minutos, não exibiu veículos militares e mísseis balísticos como de costume. O número de convidados estrangeiros também foi reduzido. Isso devido ao risco de ataques de drones ucranianos, mesmo em meio ao cessar-fogo de 3 dias em vigor. Militares que lutaram no território ucraniano também estavam presentes. No discurso na Praça Vermelha, Putin fez críticas à OTAN, a Aliança do Atlântico Norte, e chamou Kiev de força agressiva. Ele também defendeu que a guerra é por um motivo justo. Ao final, jatos militares sobrevoaram as torres do Kremlin e flores foram deixadas no túmulo ao soldado desconhecido no Memorial Nacional em Moscou. As celebrações contaram com forte esquema de segurança e não houve ocorrências fora do planejado. Apesar do cessar-fogo, Rússia e Ucrânia trocaram acusações de violações da trégua ao longo do dia.
Olha, uma pessoa morreu depois de ser atropelada por um avião no aeroporto de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. A vítima era um pedestre que teria pulado a cerca do aeroporto. Ele foi atingido logo depois. O atropelamento com morte causou um breve incêndio no motor da aeronave. Mais de 220 pessoas estavam a bordo e deixaram o avião por escorregadores de emergência. 12 passageiros tiveram ferimentos leves. O voo que seguiria para Los Angeles foi suspenso e a pista fechada para investigação. E um avião cargueiro da Gol saiu da pista depois de pousar no Aeroporto Internacional de Salvador, na manhã deste sábado. Segundo a companhia aérea, não havia passageiros a bordo, é um avião cargueiro, e ninguém ficou ferido. A empresa ainda informou que o voo teve início no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e tinha como destino a capital baiana. Ainda não há informações sobre o que teria causado esse acidente. Mas no momento do pouso, a pista estava molhada por causa da chuva e havia neblina na região. O caso é considerado uma excursão de pista. Depois do ocorrido, a pista auxiliar foi fechada para a retirada do avião e o início da investigação. O aeroporto continuou operando normalmente com a pista principal. Olha, uma nova vacina contra a gripe, especialmente formulada para idosos, está em fase de testes. Voluntários estão sendo recrutados em todo o país para ajudar na pesquisa. José Tadeu já participou de estudos clínicos. Como voluntário, ele ajudou pesquisadores a testar novas vacinas. A experiência é uma forma de contribuir com a ciência. Eu acho que o mais importante é você estar sabendo que você vai contribuir para a humanidade. Ou seja, aquele participante, você sendo participante dessa pesquisa, você está contribuindo não só para você, e para a sociedade. O exemplo de voluntários é fundamental para o avanço de estudos no país. Agora, o Instituto Butantan desenvolve uma pesquisa que testa uma nova vacina contra a gripe voltada especialmente para idosos. A nova formulação traz uma substância que funciona como reforço e aumenta a resposta do sistema imunológico. O objetivo é garantir uma proteção mais forte para pessoas a partir dos 60 anos. Esse público, que com o passar do tempo ele tem um déficit da resposta imunológica. Então a influenza para ele é mais grave do que para a população de adultos e crianças. Então a boa notícia é que existem vacinas melhores já disponíveis para essa população, como a vacina da rede privada de alta concentração. O problema é que o custo é alto, são R$200 por dose, que torna impeditivo. Então o Butantan está trazendo uma tecnologia parecida, mas não igual, uma vacina adjuvada, que o propósito é justamente ter uma vacina mais forte para essa população que é mais vulnerável. A pesquisa já entrou na segunda fase dos testes clínicos. Na primeira etapa, 300 voluntários participaram do estudo em diferentes regiões do país. Os resultados foram considerados seguros, com efeitos adversos leves, semelhantes aos das vacinas já disponíveis. Os testes são realizados em 20 centros de pesquisa, em São Paulo, Belo Horizonte, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 6.900 novos voluntários devem ser recrutados, totalizando 7.200 participantes em todo o Brasil. Metade dos participantes vai receber a nova vacina desenvolvida pelo Butantan. A outra metade vai ser imunizada com uma vacina de alta concentração, que hoje está disponível apenas em clínicas particulares. A expectativa dos pesquisadores é que o imunizante possa ser incorporado ao SUS, assim que for comprovada a eficácia ou a superioridade da fórmula diante das vacinas já existentes. Afinal, quanto mais vacinas, melhor. A motivação maior do Butantan, diante dos casos de internação e mortes, 75% da população que agrava e que pode evoluir para o óbito, essa faixa etária 60 mais, é justamente colocar no SUS uma vacina pública, gratuita, para essa população que é mais vulnerável. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Rede TV News. Na última reunião do Copom, o Banco Central reduziu a taxa de juros para 14,5%, uma redução de apenas 0,25 ponto percentual. Apesar da queda, os juros continuam em um patamar elevado, afetando vários setores, inclusive o imobiliário.
Muita gente que comprou imóvel na planta apostando em taxas menores no futuro, agora não consegue financiar o saldo devedor na entrega das chaves. O resultado é uma disparada nos chamados distratos, que é a devolução do imóvel, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto em imóveis de alto padrão. Quem compra imóvel na planta acerta o valor para ser pago durante a construção. A entrada costuma variar de 5% a 30% do preço total. Quando a casa ou apartamento é entregue, o restante normalmente é quitado com financiamento. Quem fez a compra há 1, 2 ou até 3 anos está agora vendo o imóvel pronto. Lá atrás, a aposta era que os juros hoje estariam bem mais baixos. Só que não aconteceu. Isso está causando a disparada dos chamados distratos imobiliários. Algumas pessoas, elas compram o imóvel e não conseguem cumprir com o pagamento, né? E aí elas vão tentar fazer esse distrato. A lei determina que a construtora devolva apenas de 50% a 75% do valor pago durante a obra. Ou seja, o investimento se torna prejuízo. Segundo dados da Associação Brasileira das Incorporadoras, o número de distratos cresceu mais de 24% entre novembro e janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Quando então o consumidor ele busca fazer esse distrato porque ele não conseguiu pagar as parcelas desse imóvel que ele comprou na planta, a construtora ela tem o direito de reter o valor da comissão que ela pagou ali para o vendedor e também reter o valor de uma multa estipulada ali em média de até 25%, como regra, né, das parcelas que foram pagas pelo consumidor. Então, no momento do distrato, o consumidor ele não vai receber integralmente o valor que ele pagou. A dificuldade de conseguir um financiamento que cabe no bolso está afetando ricos e pobres, mas quem tem média e baixa renda está sendo mais impactado. Os distratos cresceram 26,3% nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Pessoas como o Cassiano, que assumiram a aquisição, mas não conseguiram terminar de pagar e precisaram devolver. O aumento dos juros e a correção das parcelas pelo INCC, eu acabei não conseguindo bancar a situação, né? Isso aí fez com que eu pedisse o distrato. Aí eles descontaram uma parte do que eu já havia pago a título de despesas. Extremamente frustrante, né? Principalmente para a família que estava toda esperançosa daquele bem, né, que você estava adquirindo, fica muito frustrante. Também estão sendo devolvidos casas e apartamentos de médio e alto padrão, 19,4%. O que mais preocupa é justamente a expectativa de não cair os juros como a gente imaginava, né? Então, todo mundo ano passado estava tendo uma expectativa de que os juros ia cair e com isso, onde que acontece o distrato? Justamente no repasse para o cliente e principalmente no médio padrão. Então, justamente isso, na hora do repasse com o banco, a renda dele não acompanha. Então, como os juros não caiu, então você descasa, você teve um descasamento. Então, você não enquadra o cliente na parcela que ele tem que ser enquadrado e justamente isso faz o quê? A venda caia no momento do repasse, que é o momento da entrega das chaves. A redução da Selic a conta-gotas não muda esse cenário. Quem conseguiu entrar no financiamento está com dificuldade de pagar. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência mais que dobrou nos últimos 2 anos. A gente percebe que, basicamente, uma taxa de juros elevada, num período tão prolongado como o que estamos vivendo, isso traz impacto direto no bolso do cidadão, né? O crédito ele fica mais caro. Então, a gente tem, sim, um nível de impacto muito maior dessa aprovação. E, às vezes, não é nem uma desistência desse consumidor, desse cliente que está comprando seu imóvel, mas sim uma falta de aprovação perante a instituição. E apesar dos juros impactarem os financiamentos, aumentando a devolução de unidades, as vendas no trimestre aumentaram para todos os tipos de imóveis, consequência do baixo desemprego e maior renda da população. E vamos falar agora dos produtos do caso IP, de produtos que foram vetados. A empresa declarou neste sábado, em nota, que vai manter as linhas de produção paradas, mesmo com a liberação que conseguiu depois do recurso acatado nesta sexta-feira. A Anvisa confirmou essa liberação da fabricação e venda de lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes, mas manteve a recomendação de não utilizar produtos da IP. A agência apontou o risco de contaminação por bactérias causadoras de doenças.
Olha, cães que seriam cobaias ganham uma nova chance nos Estados Unidos. Depois de muitas manifestações e ações judiciais, animais que seriam usados para testes de laboratório começam a ser adotados. Vida nova para 1.500 cães da raça Beagles. Os animais eram destinados a laboratórios de pesquisa para testes de vacinas e medicamentos. E a partir de agora, estão a caminho da adoção. Após mais de 6 décadas, a empresa Ride-Gun Farms, especializada na criação de cães, concordou em liberar os animais para terem novos lares. A empresa, com sede no norte dos Estados Unidos, abre espaço para a adoção, depois de ser alvo de protestos de ativistas da causa animal e receber um valor não divulgado de ONGs. Esta é a semana mais feliz da minha vida. Saber que esses cães finalmente têm um futuro brilhante. Os primeiros 300 filhotes ganharam liberdade no dia 2 de maio e muitos outros já estão sendo liberados todos os dias. É incrível ver os cães finalmente saindo e experimentando amor, alegria e liberdade. Em março, ativistas invadiram a empresa e levaram 30 cães. Em abril, houve ação policial contra manifestantes, mas esses dias estão contados. A Ride-Gun Farms deve entregar sua licença de criação em 1º de julho como parte de um acordo para evitar acusações de maus tratos a animais, encerrando um capítulo que durou mais de 60 anos. E para esses Beagles, um novo capítulo está apenas começando. Mais de 700 famílias já se inscreveram para adotar um cãozinho e em breve todos eles terão um novo lar. Bom, né? E uma ONG anunciou a libertação do brasileiro Thiago Ávila, que estava detido em Israel desde o dia 29 de abril. Ele estava com ativistas em uma segunda flotilha que foi interceptada por Tel Aviv, quando tentava furar o bloqueio à faixa de Gaza para levar ajuda humanitária. O brasileiro foi acusado de atividade ilegal. Ele contou com a ajuda de um grupo de direitos humanos na defesa. Agora deve ser deportado nos próximos dias com um espanhol que também estava na flotilha e foi libertado hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a aplicação da nova lei que altera as penas para condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. A lei da dosimetria das penas foi promulgada nesta sexta-feira pelo Congresso Nacional e judicializada no mesmo dia. O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado como relator das 2 ações que questionam se a lei aprovada pelo Congresso está de acordo com a Constituição. Ainda ontem, o ministro deu 5 dias para que o Palácio do Planalto e o Congresso deem informações sobre a norma. Depois disso, as manifestações serão encaminhadas para a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, que terão 3 dias para se posicionar. A determinação para suspender a validade da lei foi dada em pedidos dos condenados. Na decisão, Moraes afirma que a lei já é alvo de 2 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. Por isso, segundo o ministro, a aplicação da norma deve ficar suspensa por segurança jurídica, até uma decisão definitiva do plenário do STF. Na prática, as penas dos condenados seguem sem alterações. Somente depois que o plenário analisar as ações, eles poderão solicitar a aplicabilidade da lei. Ainda não há prazo para que essas ações sejam analisadas pelos ministros. O caso de uma agressão sofrida por uma empregada doméstica grávida no Maranhão chegou ao Congresso Nacional. Um projeto de lei no Senado cria uma rede de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de violência. O texto também prevê penas mais duras para os agressores. A proposta cria o Programa Nacional de Proteção à Trabalhadora Doméstica. O projeto de lei foi apresentado pela senadora Elisiane Gama e é uma resposta à denúncia de uma empregada doméstica grávida de 6 meses que relatou ter sido agredida e torturada. O caso foi registrado em Passo do Lumiar, cidade da região metropolitana de São Luís, no Maranhão, estado da senadora. As agressões aconteceram em abril deste ano.
Segundo o relato da vítima, de 19 anos, ela foi acusada pela patroa, a empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos, de ter furtado uma joia. A denúncia aponta que Carolina agrediu a funcionária com puxões de cabelo e socos, além de derrubar a jovem no chão. As investigações também apuram a participação de um policial militar, amigo de Carolina, no caso. O projeto apresentado no Senado dá prioridade no atendimento às trabalhadoras domésticas vítimas de violência. O PL também prevê a criação de canais seguros para denúncias e oferta de apoio psicológico e jurídico. Além do projeto de lei, a senadora Elisiane Gama pediu informações às autoridades do Maranhão. Para a autora do projeto, o caso expõe uma realidade oculta no Brasil. A parlamentar aponta que essas trabalhadoras ainda enfrentam situações de vulnerabilidade e violência no ambiente de trabalho doméstico. Mulheres, muitas vezes jovens, muitas vezes negras, que ainda enfrentam situação de vulnerabilidade, desrespeito e violência dentro dos espaços onde deveriam encontrar dignidade no trabalho. Não podemos normalizar o inaceitável. Nós não podemos permitir que relações de trabalho sejam marcadas pelo medo, pela opressão e pela violência. O texto cria um agravante no Código Penal para crimes cometidos em relações de trabalho doméstico. Ele também estabelece que a vulnerabilidade econômica da vítima e casos envolvendo mulheres grávidas também podem ser fatores para aumentar as penas. A proposta dá prioridade no exame de corpo de delito para as trabalhadoras domésticas vítimas de violência. Caso se torne lei, a norma também prevê a criação de canais para denúncias e a adoção de medidas protetivas da Lei Maria da Penha nesses casos. O projeto ainda precisa passar pelas comissões do Senado. Se for aprovado, o texto segue para a votação no plenário da Casa e depois para a análise da Câmara dos Deputados. E amanhã, você sabe, é o Dia das Mães. Para muita gente, este sábado foi de correria para garantir um presentinho ideal para ela. Um levantamento mostra que cerca de 10% dos consumidores deixam a escolha, como sempre, né, no Natal também assim, para a reta final. Em São Paulo, o comércio ficou lotado hoje à tarde. Vamos ver na reportagem. Mesmo na correria, o Gabriel conseguiu encontrar o presente para agradar a mãe. Quero dar um presentinho para ela. Presentão? Presentão, né? Pelo tamanho, deve ser legal. Será que ela vai gostar? Eu acredito que sim. Ela já queria ou você que teve a ideia? Ela que recomendou. Já a Denise veio acompanhada da filha. As duas encontraram tudo para as mulheres da família, mas ficou faltando o principal. Já comprou de todo mundo? Agora já está tudo certo, agora falta o meu. Neste ano, o Dia das Mães deve movimentar quase 38 bilhões de reais no comércio em todo o Brasil, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito. Aqui neste shopping, na zona oeste de São Paulo, por exemplo, a quantidade de pessoas com sacolas nas mãos aponta uma expectativa positiva. A gente vê um movimento maior agora desses últimos 3 dias aí, mais intenso hoje por ser fim de semana. No acumulado a gente está 10% em relação ao ano passado. Então, um movimento maior que no ano passado. Maior do que o ano passado, 10% positivo. Isso fluxo de veículos, né, como a gente mede. Então está bem positivo vamos dizer assim, a dinâmica aqui no shopping, né? E essa perspectiva é resultado do comportamento do consumidor. Neste ano, quase 130 milhões de brasileiros devem ir às compras até amanhã. Cada um deve gastar pouco mais de R$200 em média. Os itens mais procurados são roupas, produtos de beleza, chocolates e flores. Experiências como viagens e almoços especiais também ganham espaço nesta data. Mas para muitas famílias, o mais importante mesmo não cabe em sacolas. Atrasado, como sempre, né? Da mãe dele e da minha mãe, das vós. E o seu presente? Tá em casa guardado. É segredo? Lógico. Só quero ver se ele teve criatividade esse ano. É muito importante, né? A gente tá junto nessa data importante pra gente. Mais do que o presente, o que importa? É isso aqui. Tem que comemorar muito, né, o Dia das Mães. E olha, uma pesquisa feita com centenas de mães de todo o país revelou que muitas mulheres se sentem exaustas e sobrecarregadas
quando não contam com o apoio do pai na divisão das tarefas. Viviane é mãe de 4 filhos, um casal de gêmeos de 12 anos e 2 gêmeas de 6 anos. A rotina de cuidar das crianças, da casa e ainda dar conta do trabalho é puxada. É uma loucura, né? Mas é uma loucura boa. É muita emoção, é muito trabalho, é muita correria, mas é muito amor também. Com tantas tarefas, o apoio do marido é fundamental. Everaldo sempre ajudou a cuidar dos filhos. Ajudava a dar banho, trocar roupa, pôr para dormir, escola, atividade física, tudo. A gente tenta ajudar um pouquinho, né? Porque é pesado, para quatro crianças é pesado. Mas a realidade de grande parte das mulheres é bem diferente. É o que aponta uma pesquisa nacional liderada por uma comunidade de mães de Belo Horizonte. 93% das entrevistadas reclamaram da falta de apoio no cuidado com os filhos e nas tarefas domésticas. 52% acumulam a maior parte do serviço em casa e quase 20% fazem tudo sozinhas. Elas se sentem exaustas e sobrecarregadas. Outro dia, uma mãe, da comunidade estava falando que a escola dos filhos estava de greve. E quem precisava levar os filhos para o trabalho, os 2 filhos para o trabalho, era ela, correndo o risco de perder emprego, porque o pai não podia. Ela falou, como assim? Por que ele não pode ser pode? Os 2 são responsáveis, os 2 têm responsabilidade igual. Mais de 40% das mulheres ouvidas disseram que se sentem ansiosas ou emocionalmente exaustas todos os dias. 52% algumas vezes por semana. E menos de 7% responderam raramente. Isso não é normal. Isso não é saúde mental. Elas estão normalizando uma exaustão que a gente não pode normalizar. A pesquisa mostra também que mais da metade das mulheres trabalha fora de casa. Com isso, o acúmulo de responsabilidades afeta diretamente a saúde mental, classificada como ruim ou péssima por 35% das mães. Por outro lado, quando o pai é mais presente e ajuda, o reconhecimento da importância da parceria vem dos filhos também. Na casa da Viviane e do Everaldo é assim. Os pais têm que ajudar, tem que dar apoio quando precisar, porque ela é só uma para muitas coisas, né? Não consigo me imaginar sem o apoio dele, sem a ajuda dele nesse tempo todo. Eu não sei se eu teria dado conta. Contar com o apoio é tudo. Mamãe, eu te amo. Lindas, hein? E tem muitas histórias emocionantes, né? Sempre envolvendo as mães, histórias bonitas, histórias tristes, histórias alegres, histórias que nos emocionam. Olha, enquanto muitas famílias se preparam para comemorar o Dia das Mães em casa, outras vivem a data, às vezes, dentro de um hospital. Elas transformam a dor em força e só querem um presente que não tem preço: a recuperação dos filhos. Confira na reportagem. Em Fortaleza, enquanto os filhos recebem cuidados intensivos na pediatria do Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, as mães têm encontrado um local de acolhimento nas oficinas promovidas pela equipe de terapia ocupacional. Essa oficina chama de oficina sensorial, né? Cuidando com amor. Nela, a gente trabalhou todos os sentidos. A parte de iluminação, para trazer um pouco da iluminação das galáxias para essas mães. A parte da música, para trabalhar a audição. A parte que elas vão trabalhando a visão, a audição. A parte tátil também. Cada passo desse faz com que ela consiga fortalecer a sua caminhada, trabalhar um pouco essa questão dos fatores estressores da caminhada hospitalar, porque não é fácil, tem mães que passam muito tempo aqui. Aqui dentro, o Dia das Mães ganha um novo significado. Essas mulheres conseguem encontrar em pequenos momentos como esses a força para continuar lutando pela recuperação de cada filho. A médica falou que pode dar alta amanhã, se ela continuar melhorando mais ainda, que ela está bem, graças a Deus. O maior presente é estar em casa com as minhas 2 princesas. Mais do que uma homenagem ao Dia das Mães, o acolhimento a essas mulheres também reflete positivamente no tratamento das crianças. Lembrá-las que muitas vezes elas se dedicam tanto aos filhos, e essa dedicação, às vezes, aos filhos, elas acabam esquecendo um pouco de si. E ter momentos como esse, onde elas percebem que se cuidar, se distrair, ter momentos de alegria,
acaba sendo muito importante para a saúde delas, que são pessoas muito importantes também, as cuidadoras, as mães, as avós também. Verdade, né? E olha, para muita gente, Dia das Mães é dia de encontro também. É nesses encontros que saem histórias, músicas e memórias, claro. O Rede TV News foi às ruas de São Paulo saber as músicas que fazem parte das trilhas sonoras que embalam essa relação de amor entre mães e filhos. Você vai se surpreender e, quem sabe, até se emocionar com algumas delas. Vamos conferir. Você é mãe? Não. Mas é filha? Sempre. Quando pensa em uma música, que música que lembra a sua mãe? Essa é fácil. Saudade da minha terra. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. E por que essa música te toca? Qualquer coisa que tocar a minha mãe me toca exponencialmente. Se ela estiver feliz, eu também vou estar. Se ela estiver triste, eu também vou estar. E se algo emociona minha mãe, é porque vale a pena. Eu acho que da Elis Regina, como nossos pais, eu acho que tem muito a ver. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. E te toca em qual lugar essa música? Toca que a gente não sabe de nada. E quando a gente é criança, acho que os pais sabem. Depois você cresce, tem filhos e aí percebe que você também não sabe. Minha mãe tinha um DVDzinho que a gente comprou na feira. E aí, quando ela acordava animada, ela colocava Paula Fernandes. E aí, quando tava tocando, eu já sabia que o dia ia ser bom. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Que música que vem à sua cabeça quando você pensa sobre o que é ser mãe? Avião Sem Asa. Por quê? Porque fala sobre o amor dos filhos pela mãe. Canta pra gente um pouquinho. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Sou eu, assim sem você. Eu escuto essa música e é a minha música. Então canta um pouquinho. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life come true, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Emocionante, né? Então a gente aproveita para você que é mãe, dar os parabéns pelo seu dia, a todas as mães de todo o Brasil. Parabéns a vocês, obrigado por tudo que nos dá sempre, né? Cada mãezinha aí em todo esse Brasil. Para rever nossas reportagens, os programas, o esporte é fácil, é só acessar redetvgol.com.br ou baixar o aplicativo do Rede TV Gol no seu celular. É de graça e você pode assistir a Rede TV em qualquer lugar. A gente fica por aqui nesse sábado. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Um bom e um feliz Dia das Mães para todo mundo. Beijo.